Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Maruípe. Boa noite, reverendo Cleverson. Obrigado por esse convite, por essa oportunidade que a gente tem de mesma distância se comunicar e comunicar a palavra do Evangelho. Gostaria primeiramente de me apresentar, porque não sou tão conhecido aí no Espírito Santo. Meu nome é José Roberto Cavalcante, sou aqui do Rio de Janeiro, pastor do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Sou casado com a presbítera Neiva, pai do diácono Marcelo e do Pedro Roberto, que é um dos desenhistas que está criando a turma da IPUzinha aí, esse projeto tão bacana da nossa Secretaria de Infância. É uma alegria estar com vocês e aproveitar que nesse tempo tão difícil da pandemia, Deus nos permite essa possibilidade da gente estar junto assim, apesar de toda a distância que nos separa. Que nós possamos ter um tempo de edificação agora, baseados no Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, que fala sobre as parábolas das sementes. Nas duas parábolas de hoje, como a gente acabou de ler, Jesus usa as sementes como exemplo. Primeiro ele fala de uma grande plantação na qual o homem jogou as sementes e elas foram brotando, crescendo espontaneamente, mesmo quando ele dormia. O trabalho do homem é plantar, mas o crescimento não depende dele, não depende de quem planta. A segunda parábola ele fala da semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que gera uma planta tão grande que quando ela cresce, os pássaros vão nos seus galhos para fazer os ninhos. Jesus conta essas duas parábolas logo depois de ter contado uma outra parábola mais conhecida, maior, mais famosa, na qual ele fala também de um semeador que jogou sementes e algumas caíram pelo caminho, onde foram comidas pelos passarinhos, outras caíram sobre as pedras, outras sobre os espinhos, outras em terra boa. E Jesus explica então o que ele quis dizer com essa parábola. Logo depois de contar essa parábola do semeador, Jesus faz uma outra ilustração. Ele diz que ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo da cama, mas coloca essa lamparina no alto para que ela possa iluminar toda a casa. Jesus meio que compara o trabalho do semeador com o trabalho de iluminar, de trazer a luz, de fazer as trevas ficarem mais claras. Ele mais ou menos diz o seguinte: quem tem as sementes e não planta, se assemelha àquele que coloca a lamparina debaixo de um cesto. Porque o trabalho da lamparina é iluminar, e o trabalho da semente é germinar, plantada pelo semeador, por aquele que semeia. O crescimento não vem como fruto do trabalho do semeador, mas se o semeador não semear, não plantar as sementes, Deus não pode dar o crescimento. Em todas as parábolas a ideia é mais ou menos essa. Na parábola do semeador, da plantação do grão de mostarda, o homem apenas planta as sementes. O sucesso ou o tamanho do fruto não depende dele que planta, mas depende das condições do terreno e de Deus que dá o crescimento. Alguns anos depois, Paulo volta a falar dessa ideia de semente, de planta, de crescimento. Quando ele escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Na conclusão de Paulo, nem aquele que planta, nem aquele que cuida ou que rega vale alguma coisa, mas sim Deus que é quem dá o crescimento. Mas é preciso entender que Paulo estava combatendo aqui uma supervalorização daquele que planta, uma supervalorização daquele que cuida em relação a Deus que dá o crescimento. Não se pode concluir, porém, que o trabalho de plantar não seja um trabalho importante. E se é verdade que Deus dá o crescimento, também é verdade que Deus só pode dar o crescimento àquilo que o homem planta. Se não há uma semente para crescer, Deus não pode dar o crescimento a ela. Portanto, plantar é uma tarefa nossa. Se nós não plantamos, Deus não tem como fazer a parte dele. Seja na plantação, nas parábolas, seja na igreja na qual essas parábolas se aplicam, se nós não fazemos a nossa parte, Deus não pode fazer a parte dele, que é dar o crescimento. Por outro lado, se todos estamos fazendo a nossa parte, se todos estamos plantando, todos estamos cuidando, então deve haver algum problema com Deus, porque o crescimento não está acontecendo. E eu não me refiro aqui a um crescimento doentio, a um crescimento que gera aquela obesidade mórbida, como um câncer. A gente geralmente critica essas igrejas neopentecostais, as chamando de igrejas inchadas, de igrejas obesas, porque elas crescem muito, mas de uma forma que, do nosso ponto de vista, não é saudável. E realmente, não quero colocar essas grandes mega igrejas como exemplo, mas a gente também, por causa da obesidade mórbida,
não pode ter um comportamento que nos leve à anorexia, à magreza absoluta, à subnutrição, porque a anorexia leva mais à morte do que a obesidade mórbida. É preciso encontrar um meio termo, um ponto de equilíbrio, um crescimento saudável. Aí eu pensei, né, entre a obesidade mórbida e a anorexia, uma imagem de alguém que tem um corpo normal, um corpo saudável. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Corpos saudáveis crescem, como as plantas também crescem. E podem crescer como a mostarda, se tornar uma grande planta, ou se tornar uma planta menor, mas elas vão crescer, depende de onde elas foram plantadas, ou depende da terra onde elas caem. E uma outra verdade é, igrejas saudáveis crescem. Crescem como as plantas, podem crescer como a mostarda, pode crescer muito ou crescer pouco, mas tem que ter um crescimento, porque Deus dá crescimento a todas as sementes que são plantadas e que são cuidadas. E plantação de sementes, na palavra de Jesus, quando ele usa as sementes, semeador, ele está se referindo, na verdade, à pregação das boas novas. Plantar sementes é pregar o Evangelho. Fica então uma pergunta para a gente pensar. Será que nós estamos realmente pregando o Evangelho? Me permitam contar uma piadinha que surgiu nos anos 80, no início da IPU. Surgiu aqui no Rio de Janeiro. Já contei ela em alguns lugares. Eram dois colegas de trabalho, um era crente e o outro não era. E o que era crente ficava sempre convidando o não crente para vir para a igreja, para aceitar Jesus, e para ler a Bíblia, para vir na igreja. E o incrédulo nunca aceitava, até que um dia eles saíram do emprego, se separaram, foram viver sua vida. Anos depois, eles se cruzaram na rua e o que não era crente falou, ih, lá vem aquele crente chato, vai ficar me chamando para ir para a igreja e tal. Aí fingiu que não viu e tentou desviar. Mas o crente foi até ele e falou, ô, meu amigo, quanto tempo eu não te vejo, desde que a gente trabalhava lá na empresa e tal. E aí começaram a compartilhar sobre a vida, sobre namoros e casamentos e trabalhos, e começaram então a se despedir. Aí o incrédulo falou para ele, vem cá, meu amigo, quando a gente trabalhava lá na empresa, você vivia me falando de Deus e de Jesus e de igreja, me chamando para a igreja, e agora a gente conversou esse tempo todo aqui, você não falou de Deus e de igreja nenhuma vez, porque você largou a igreja, você perdeu a fé? E o crente falou, não, eu continuo na igreja, mas é que agora eu sou da IPU. Essa piadinha era contada para tentar mostrar que na IPU, por uma série de circunstâncias, por uma série de razões, foi se perdendo o hábito de compartilhar a fé com aquele que não crê. Na história da IPU, palavras como ecumenismo, justiça, solidariedade, democracia, compromisso, meio ambiente, desde os tempos da FENIP, passaram a fazer parte obrigatória do nosso vocabulário. E isso é muito importante porque essas palavras durante muito tempo foram ignoradas, esquecidas e até mesmo combatidas. O problema foi que essas palavras, ao invés de se somar ao nosso vocabulário, de alguma forma elas acabaram substituindo outras palavras que nós paramos de usar. Pensa bem se você concorda. As palavras evangelização, pregação, plantação de igrejas, conversão, apelo, discipulado, evangelismo, essas palavras foram sumindo do nosso vocabulário. E isso gerou um resultado que é visível nas nossas igrejas, que é a falta de crescimento. Me lembra a história daquele homem que tinha 2 cachorros e botava todo dia eles para brigar. E um dia o cachorro preto ganhava, no outro dia o branco ganhava, no outro dia o branco ganhava de novo, no outro dia ganhava o preto. Ele sempre apostava no cachorro que ia ganhar a briga. Até que perguntaram para ele como é que ele sempre sabia qual era o cachorro que ia ganhar a briga. E ele falava assim, é porque eu quero que ganhe um e eu alimento muito bem ele, deixo o outro passando fome. O que chega mais bem alimentado, o que chega mais forte, sempre ganha a briga. Por isso eu escolho quem ganha, escolhendo quem come mais. Essa historinha ilustra que quando você dá mais atenção, prioriza uma determinada área, uma determinada atividade, essa área vai ter um crescimento. No caso da IPU, a pouca ênfase na evangelização individual, nos projetos evangelísticos, fizeram com que a igreja fosse diminuindo. Ou como descobriu a igreja lá nos Estados Unidos alguns anos atrás, quando foram fazer uma contabilidade, a igreja tem muito mais enterros do que batismos. Será que nós estamos crescendo? Essa é uma pergunta que eu queria trazer para a nossa reflexão agora. Me deixa primeiro fazer uma ilustração aqui que aconteceu no Enajop, em Belo Horizonte, alguns anos atrás. Estavam lá todos os jovens reunidos no plenário e nós perguntamos para eles, quantos de vocês aqui não são filhos de pastores, presbíteros, diáconos ou algum membro da igreja?
Quantos entraram para a igreja na sua adolescência, na sua infância, trazidos de fora da igreja por alguém que foi lá fora da igreja e buscou vocês? E era impressionante. Não havia praticamente ninguém que tivesse se convertido e entrado para a igreja como fruto de algum trabalho de evangelização. Praticamente todos os jovens que estavam no Enajop, em torno de uns 98% assim, cresceram, foram criados na igreja, estavam ali, mas não tinham vindo de fora através do trabalho de conversão. Deixa eu compartilhar para vocês a realidade da IPU nos últimos 30 anos, contando como referência mais ou menos 1990. A IPU diminuiu de 6.621 membros para 2.377. Uma perda de 4.240 e poucos membros, 64%. Ou seja, a IPU ela se reduziu em 2/3. Ela é 1/3 do que ela era há 30 anos atrás. O presbitério de Vitória, que é o presbitério de vocês aí, ele foi diminuído de 1.145 para 546 membros, somando todas as igrejas. Ele diminuiu praticamente a metade do que ele era, 52%. A igreja de Maruípe, que é a igreja de vocês, segundo as estatísticas da IPU, diminuiu de 124 membros para 81, perdeu pouco mais de 40, em torno de 34%, ou seja, reduziu 1/3. Ou seja, a IPU está diminuindo, o presbitério de Vitória está diminuindo, a igreja de Maruípe está diminuindo, e não vou falar aqui agora, isso acontece em todas as regiões da IPU. Então os números mostram que nós estamos tendo sucesso com esse trabalho de pregação do evangelho, de fazer discípulos, de ver conversões, de ver pessoas sendo batizadas, fazendo profissão de fé. Queria compartilhar com vocês um texto, presta atenção. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa quanto era no passado, como vemos tão poucos frutos atualmente? Na parábola do semeador, Cristo disse que a palavra frutifica a 100 por 1. Pois eu já me contentaria se ela frutificasse a 1 por 100. Se com cada 100 pregações se convertesse um homem, em pouco tempo o mundo seria santo. Se lermos a história da igreja, encontraríamos efeitos admiráveis na pregação da palavra de Deus. Muitos pecadores convertidos, muitas mudanças de vida, muita mudança de costume, grandes desprezando riquezas, rei renunciando a tronos e coroas, jovens fazendo missões em desertos. E hoje? Nada disso. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Mas se tanto se semeia a palavra de Deus, como é possível haver tão poucos frutos? Não há um homem em que o sermão penetre em seu coração e ele mude. Não há um moço que se arrependa. Não há um velho que se desengane. O que é isso? Assim como Deus não é menos onipotente hoje, assim a sua palavra não é menos poderosa hoje do que era antes. Mas se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos nenhum fruto na palavra de Deus? Estas são algumas coisas nas quais esse sermão gostaria que vocês pensassem. Vocês acham esse texto um pouco rigoroso? Vocês acham que ele é um pouco duro, crítico demais? Vocês sabem quem escreveu esse texto e quando ele foi escrito? Esse texto é do padre Antônio Vieira. Foi escrito em Lisboa no ano de 1655, bem no meio do século XVII. Olhando para a igreja hoje, eu me sinto de uma forma muito parecida como Antônio Vieira se sentia. Porque nós podemos ter uma boa posição política, podemos ser defensores do meio ambiente, podemos ser combatentes contra o preconceito, a favor do ecumenismo, mas nós não estamos conseguindo conversões, batismos e profissões de fé nas nossas comunidades. Nenhuma, não é um problema específico de vocês aí de Vitória ou nosso aqui do Rio de Janeiro, é um problema geral da nossa denominação. Por que será? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso. Veja essas fotos e pense no que elas trazem à memória. Primeiro, esses aí são testemunhas de Jeová. Tem aquele trabalho de porta em porta, o trabalho de literatura vendida nos livros, debaixo de sol, debaixo de chuva. Eles estão lá de alguma forma tentando pregar aquilo no qual eles acreditam. Esses aí são mormons, geralmente são jovens missionários que trabalham em dupla com trabalho de visitação, de evangelização individual, de discipulado, e através desse método eles conseguem alcançar aqueles que não pertencem às suas igrejas. Essas aí são fotos de cultos ao ar livre.
cultos ao ar livre, aqueles episódios nos quais membros da igreja vão para a rua com violão, com púlpito, com jovens e fazem aquela roda e pregam o evangelho na rua para as pessoas que não aceitam o convite para entrar na igreja. Existem também os pregadores de rua individuais. São homens que geralmente colocam uma grande Bíblia na mão, um terno e saem pregando o evangelho. Geralmente são igrejas pentecostais de pequeno porte, na qual esses homens costumam aparecer e fazer esse tipo de ministério. Existem as cantatas musicais, geralmente por igrejas maiores, mais estruturadas, que têm um bom departamento de música. Em muitas igrejas da IPU, infelizmente, a gente não consegue ter um coral. Mas através dessas cantatas, desses trabalhos musicais, a mensagem do evangelho é pregada para aqueles visitantes que vão lá ouvir o trabalho dos corais. Existem também os teatros ou as cantatas musicais, as cantatas em forma de teatro, os musicais, na quais se prega, se conta a história do Natal, a história da ressurreição, da Páscoa. Um outro método de evangelização muito comum, principalmente em igrejas batistas, são as chamadas séries de conferência, na qual a igreja convida um pregador, escolhe um tema e faz um trabalho, geralmente no final de semana, sexta, sábado, domingo, uma sequência de mensagens evangelizadoras, que acabam geralmente fazendo com que algumas pessoas visitantes se convertam e se tornem membros da igreja. Existem também os retiros de jovens, principalmente retiros de carnaval, de Semana Santa, dos grandes feriados, nas quais os amigos das pessoas da igreja são convidados e acabam motivados por aquele clima de comunhão da igreja, pelas pregações, pelos cultos da fogueira na última noite, se convertendo e entrando para a igreja. Existe o trabalho dos pequenos grupos, pequenas células formadas por membros da igreja que alcançam os vizinhos de rua, os vizinhos de condomínio, os namorados, as namoradas, os amigos, na qual cada líder de grupo, cada membro de grupo realiza individualmente também um trabalho de evangelização que se soma ao trabalho que é feito na igreja. E eu pergunto a vocês, quais desses métodos a IPU tem utilizado? Qual é a prática da IPU em relação a esses métodos? É possível, meus irmãos, colher frutos sem que as sementes sejam plantadas? Na verdade, nós podemos usar qualquer um desses métodos, mesmo que não seja parte da nossa prática, da nossa tradução. Se a igreja quiser fazer um ar livre, ela pode fazer. Se a igreja quiser formar um pequeno grupo, ela faz. Se a igreja quiser fazer retiros, ela faz. Séries de conferências, ela faz, apesar que não tem sido a nossa prática fazer. Então, qual que é o método de evangelização tradicional no meio presbiteriano? É o evangelismo pessoal. É o testemunho dentro de casa, é o testemunho com os vizinhos, é o testemunho com os colegas de trabalho, de escola. E aí é que surge um problema, porque você, olhando para a IPU como um todo, você chega à conclusão que a nossa vida não está evangelizando. Queria mostrar para vocês uma pesquisa muito interessante que foi feita pelo Instituto Haggai. O Instituto Haggai perguntou, numa grande pesquisa, como as pessoas se converteram. Vamos ver o resultado da pesquisa. Pouquinho mais de 2% diz que se converteu por meios diversos. Pregadores de rua, busca individual, problema pessoal, luto, situações, passaram na igreja, viram a porta aberta, entraram, decepção com outra religião que possuía, enfim, enfermidade. As pessoas entraram por diversas causas. São causas genéricas que dão em torno de 2%. 1% se converteu através de programas de televisão. Talvez essa pesquisa não tenha sido feita no Brasil, que tem um relacionamento com a televisão bem grande. Mas, segundo a pesquisa, 1% foi programas de TV. Pouquinho mais de 1% foi através de filmes evangélicos. Existem associações evangélicas que se dedicam à produção de filmes evangelísticos e 1% das pessoas disseram que entraram para a igreja através de alguns desses filmes. Pouquinho mais de 2% se converteu através do sermão. Então o camarada não é crente, é convidado, visita a igreja, ouve um sermão e se converte. Quase 3%, na mesma proporção quase que o trabalho pastoral, um grupo se converte através de programas de rádio, 2,9%, o mesmo percentual que se converte, que entra para a igreja através do trabalho pastoral. Geralmente igrejas que têm pastor em tempo integral, tem nesse pastor alguém que exerce um ministério de visitação, de acompanhamento, de capelania, e essas pessoas, através do trabalho do pastor, acabam se convertendo e entrando para a igreja.
3% afirmou que se converteu através de literatura, de bíblias, de algum tipo de tratado, folheto, algum texto que recebeu e através da leitura foi tocado pelo Espírito Santo. Pouco mais de 4% se converteu em cruzadas evangelísticas. Existem igrejas e associações evangelísticas que fazem grandes concentrações em estádios, nas praças, ou às vezes mesmo em cruzadas na própria comunidade, as séries de conferência, e 4%, um pouquinho mais, entrou para a igreja por causa desse tipo de trabalho. E agora, meus irmãos, olhem que interessante, quase 30%, 29,9%, se converteu através do testemunho dos amigos. Ou seja, o testemunho seu para os seus amigos pode ser mais evangelizador do que todos esses outros métodos, programa de rádio, TV, literatura, conferências, porque o seu testemunho é uma fonte de evangelização. E, de forma muito interessante, mas que era realmente natural, quase a metade, 49,7%, se converteu através do trabalho da própria família. O pai ou a mãe que desde pequeno educa a criança no caminho que deve andar. Ou seja, quase 80% se converteu não através de projetos evangelísticos, mas através do contato, do testemunho individual. Frente a todas essas informações, a gente tem que parar para pensar: será que eu estou conseguindo ser um pregador do evangelho, ser um semeador da palavra, já que ao redor de mim, das minhas igrejas, do meu presbitério, da minha denominação, o número de conversões tem sido tão pequeno? A nossa igreja, meus irmãos, pode ser muito elogiada por se postar, se posicionar contra governos injustos e tiranos. A nossa igreja merece elogio porque ela está sempre defendendo o meio ambiente. A nossa igreja pode trabalhar pela justiça social. A nossa igreja pode combater o preconceito. Isso é excelente, deve continuar de todas as formas que for possível. Por outro lado, a gente pensa quantas pessoas têm conhecido a Deus, se convertido através do trabalho feito por cada um de nós e pelas nossas igrejas. Quantas pessoas têm sido batizadas, quantas pessoas têm professado a fé, quantos jovens têm continuado na igreja depois que entram da faculdade e continuam membros das nossas igrejas. Infelizmente, a resposta a esses números é muito pequena. Às vezes você pode pensar que a falha está na denominação, está no presbitério, está na igreja, no conselho, no pastor, mas será que a falha inicial não começa dentro de nós mesmos, porque nós não estamos conseguindo ser bons testemunhas? Eu queria então que vocês, como o Padre Antônio Vieira perguntou, pensassem sobre isso. Por que é que o nosso Deus é o mesmo Deus? Por que é que a semente plantada é a mesma? E por que é que Deus não dá o crescimento como dava no passado? Como Deus lá nos tempos bíblicos, como deu no século XVII ou até o século XVII, mas como não estamos vendo acontecer no nosso meio. Desculpa que eu demorei um pouquinho para expor essas minhas ideias, mas eu queria trazer vocês para essa reflexão. Muitas coisas que a igreja faz são importantes, mas a mais importante tarefa da igreja é fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós estamos fazendo tudo, mas não estamos fazendo isso, a nossa igreja está trabalhando de uma forma que precisa ser revista. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a igreja de Maruípe, o Presbitério de Vitória, a IPU, e que a gente possa encontrar a maneira de resolver esse problema e ser mais frutífero para o reino de Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.